Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos conversar hoje sobre empresário individual. Então, muitas pessoas aí estão trabalhando como pessoa física ou apenas iniciam a trabalhar e não fazem o seu devido registro e chega nesse momento aí de fazer o registro e não entende muito como que funciona o empresário individual, como que se faz o registro, o que deve ser feito, como se procede, enfim, todas as dúvidas surgem nesse momento. Agora vamos explicar o que é o empresário individual e algumas limitações. Então, o que é? O empresário individual, ele é uma empresa que é composta por uma pessoa só e tem a modalidade MEI, o microempreendedor individual, que tem todas aquelas características específicas, né, pessoal? Tem o pagamento da guia no valor fixo mensal, tem muitas limitações também, a receita bruta é limitada, então tem várias características. Mas a ideia aqui é explicar o empresário individual, que é a categoria como microempresa ou empresa de pequeno porte. É um tipo de empresa que é registrado na junta comercial como se fosse uma sociedade, mas é apenas há um sócio. Então isso deve ser bem esclarecido porque muitas pessoas entendem que o empresário individual apenas é o MEI que existe, mas na verdade existe o empresário individual que é registrado como microempresa e é uma possibilidade sim de o empresário entrar aí como empresário, empreendedor, tá bom? Então, se você for abrir uma empresa e não se enquadra no MEI, ou você quer já, através da quantidade de funcionários, ou a quantidade de o faturamento já não se enquadra como MEI, a alternativa é você se enquadrar já como empresário individual e sim, né, solicitar aí o enquadramento no Simples Nacional e claro, você vai com certeza vai conseguir se enquadrar e vai pagar menos impostos que no regime geral da tributação. Isso deve ser analisado na abertura da sua empresa. Então, se você tiver dúvidas, já deixo aqui, entre em contato conosco, nós vamos lhe ajudar nesse processo, porque é uma fase bastante complexa, a gente sabe que surgem bastante dúvidas, questão de tipo de empresa, questão também aonde me enquadrar, que tipo de conta bancária abrir, quanto eu vou pagar de impostos, enfim. E essa questão do empresário individual, nos impostos, você vai pagar conforme o seu faturamento. Se você estiver no Simples Nacional, você vai pagar a porcentagem da receita bruta. Então, se você, por exemplo, está enquadrado, a sua atividade está enquadrada em 6% lá na tabela do Simples Nacional, você vai pagar 6% da receita bruta. Se você faturou, ou seja, você emitiu nota, prestou serviço e recebeu R$ 1.000 durante o mês, você vai pagar R$ 60 de impostos. Então é conforme a sua receita, você vai pagar de impostos. Assim que funciona aí a questão do Simples Nacional, que é o empresário individual, tá bom? Então, nessa questão aqui tem muitas dúvidas que eu tenho duas empresas ou quero abrir minha segunda empresa e quero abrir nesta modalidade de empresário individual. Então você não vai conseguir abrir nesta modalidade. Por quê? Tem a questão do nome, né? Porque o empresário individual ele é obrigatório você abrir no seu nome de pessoa física. Claro, tem algumas abreviaturas, você pode abreviar o primeiro nome ou o segundo nome, mas o último nome nunca pode ser abreviado. Então você não pode ter duas empresas nesta condição de empresário individual. Mas você tem a alternativa de ter uma empresa de empresário individual e ser sócio em outra empresa. Aí você tem essa alternativa sim. Mas tome cuidado nessa questão, porque se você for empresário individual e sócio de uma empresa, ou seja, as duas estão no Simples Nacional, tem que cuidar o faturamento dessas empresas, porque a somatória do faturamento das duas empresas pode ser que venha a excluir do Simples Nacional uma delas ou as duas, né?
Então, ou seja, para a limitação de exclusão do Simples Nacional é somado o faturamento das duas empresas. Então, facilmente você vai alcançar aí o limite, né, do faturamento bruto do Simples Nacional, sendo que vai ser duas empresas que com certeza vão prosperar, né, pessoal? Então, tome esse devido cuidado. Às vezes vale a pena você estar focado em uma empresa e estar bem alinhado do que estar em duas. Vai depender da sua situação, tá bom? Então, pessoal, a ideia de hoje era trazer um pouco das características do empresário individual. Trouxe aqui que é aberto na junta comercial, você consegue aí, através da ajuda de um contador, abrir essa personalidade jurídica, né, que é o CNPJ na junta comercial. A diferença aí do empresário individual para EIRELI, que você não tem uma limitação do capital social. Ou seja, quando você abre uma sociedade, você entra com 50 mil reais e o seu sócio com 50 mil reais, você responde apenas por aqueles 50 mil reais. Quando você abre um empresário individual, os patrimônios, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, vêm a se unificar, ou seja, se confundem. Em caso de algum problema, este patrimônio, pessoa jurídica e pessoa física, é o mesmo, é uma outra característica do empresário individual. Então, se surgir dúvidas, pessoal, entre em contato conosco ou deixe aqui nos comentários, a gente vai ter um prazer em responder. E se gostar, se inscreva no canal. Toda semana trazemos conteúdos como este para ajudar a esclarecer questão de contabilidade e também empreendedorismo. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.